Cyberpunk. De uma maneira ou de outra, você já ouviu esse termo em algum lugar. Recentemente, você provavelmente ouviu falar dele por causa do Cyberpunk 2077, que apesar de ter as suas controvérsias, catapultou o gênero para o mainstream. Mas o que realmente é Cyberpunk? Bem, o Cyberpunk é um subgênero do retrofuturismo, que por si só é um gênero dentro da ficção científica que busca imaginar um cenário futurista de diversas formas diferentes, dependendo, é claro, do subgênero. Dentro de histórias classificadas como cyberpunk, vemos uma sociedade futurística que segue o conceito do high-tech low-life, onde nessa sociedade proposta, a evolução tecnológica está no seu auge, porém, os problemas sociais estão mais presentes do que nunca. O termo foi cunhado pelo escritor Bruce Beckett em seu conto chamado Cyberpunk, escrito em 1980. Porém, a consolidação do gênero veio poucos anos depois, com o lançamento da série de livros Neuromancer, escrito por William Gibson, e o clássico filme Blade Runner de 1982, que foi baseado em um livro escrito por Philip K. Dick, que apesar de não ter sido um sucesso na época do seu lançamento, hoje ele é um filme indispensável para a ficção científica. E o seu fracasso mostra o como o gênero do cyberpunk era extremamente nichado até algumas décadas atrás. Porém, infelizmente, a sua popularidade aqui no ocidente vem crescendo a cada dia. Mas se olharmos para o que o Japão fez com esse gênero, talvez tenhamos uma outra visão acerca dele. Todo mundo que é minimamente interessado no mundo dos animes conhecem os dois pilares da animação japonesa do século passado, Akira e Ghost in the Shell, que são títulos que carregam muitas similaridades, como sendo os filmes que abriram portas para a invasão das animações japonesas no ocidente. E é claro, ambos estão dentro do subgênero do cyberpunk. Porém, não é deles que eu gostaria de falar no vídeo de hoje, mas sim de um movimento do cinema que nos trouxe a visão mais crua e sombria desse subgênero. Um movimento com poucos trabalhos que podem ser classificados como parte dele e que desapareceu tão rápido quanto surgiu. Então é por isso que no vídeo de hoje nós conheceremos os horrores obscuros do cyberpunk japonês. Diferente de outros movimentos do cinema, como o polêmico Dogma 95, criado pelos diretores dinamarqueses Thomas Vinterberg e Lars von Trier, que visavam a criação de filmes que seriam o completo oposto dos moldes hollywoodianos de fazer um filme, o cyberpunk japonês não foi de forma alguma organizado, e ele só existiu através do mais puro acaso. Acredita-se que o ponto inicial para esse movimento veio em 1980 com o lançamento do filme Crazy Thunder Road, um projeto estudantil do ainda iniciante diretor Sogo Ishii, que foi bastante influenciado pelo movimento punk das décadas de 60 e 70, que apesar de ter sido criado como um projeto estudantil, impressionou tanto alguns produtores da Toei Studios que ele foi distribuído pelos cinemas locais. Crazy Thunder Road se passa em um decadente Japão, situado em futuro próximo, onde uma gangue de motociclistas tem que lidar com a deserção do seu líder junto da investida de violentos grupos rivais. Ishii fez questão de gravar grande parte das cenas em bairros industriais e em terrenos baldios, para passar aquela sensação de um ambiente abandonado que foi de grande inspiração para os filmes futuros, mesmo Crazy Thunder Road não possuindo nenhuma tecnologia futurista dentro da história, o que faz com que muitas pessoas argumentem que ele não é exatamente um filme cyberpunk ao pé da letra. Mas de fato, Crazy Thunder Road fez com que posteriormente Sogo Ishii se tornasse, mesmo que intencionalmente, o padrinho desse movimento. E apenas 2 anos depois, Sogo Ishii continuou a moldar o gênero com seu próximo filme, Bush City, um filme que basicamente não tem história e é principalmente uma ode ao punk rock underground japonês dos anos 80, sendo que o filme possui vários interlúdios em que bandas locais da época apareciam performando junto de interações dos personagens da trama, em um ambiente futurista distópico, onde grandes protestos de moradores estão acontecendo para impedir a construção de uma usina nuclear em uma parte da cidade de Tóquio dominada por gangues punk, ao mesmo tempo que acompanhamos 2 justiceiros que buscam vingança pela morte de seu irmão. Tudo isso, mais uma vez, situado em um cenário caótico e sem esperança. Mas ainda não foram esses 2 filmes que me fizeram entender o quão bizarro é esse gênero em específico, já que o cara que definiu o que o cyberpunk japonês seria só veio alguns anos depois. Shinya Tsukamoto é provavelmente um dos meus diretores favoritos, já que ele possui muitas características muito únicas em seu trabalho.
mas eu tenho que confessar que muitos dos filmes dele são extremamente confusos e outros são tão nojentos e bizarros que eu não consegui ver até o fim. Porém, eu respeito muito o fato dele conseguir tirar as suas ideias do papel sem qualquer filtro, já que foi a partir dele que vemos finalmente esse movimento tomar forma. Com altas doses de inspiração em filmes ocidentais, como na filmografia do David Cronenberg e do David Lynch, nós podemos ver essas fortes características nos trabalhos iniciais de Tsukamoto, como em The Adventure of the Tsukozo e em principalmente o curta que se tornaria o protótipo para o seu filme mais conhecido, Phantom of Regular Size, onde presenciamos a criação de um conflito de homem versus tecnologia que nunca havia sido feito antes. Em Denshokozo, vemos a bizarra história de um garoto que nasceu com um Porsche crescendo em suas costas, que tem em sua posse uma máquina do tempo que acidentalmente o faz viajar até 25 anos no futuro, onde ele se depara com um futuro distópico, onde ele é destinado a lutar contra uma gangue de vampiros. Pois é, esse cara é bem criativo. Já em Phantom of Regular Size, que é um protótipo para o seu filme mais famoso, Tetsuo the Iron Man, acompanhamos um homem comum que começa a ser perseguido por uma mulher robô que está sendo controlada por um serial killer. Inclusive, essa cena de perseguição em stop motion é fantástica. Nesse filme, a tecnologia é apresentada como uma espécie de vírus que contamina as pessoas, a transformando lentamente em uma máquina. E para um filme que foi feito por um adolescente junto de amigos, alguns dos efeitos práticos são muito bem feitos, nos trazendo a sensação de medo pelo que o personagem está passando, além de uma certa agonia em algumas cenas. Porém, quando chegamos na sua magnus opus, Tetsuo the Iron Man, vemos uma versão muito mais refinada do curta anterior, que consegue ser ainda mais imersivo e aterrorizante. O filme foi o primeiro do gênero a, de certa forma, furar a bolha e chamar a atenção de uma audiência mais ampla, fora os que acompanhavam a cena do cinema underground japonês. Não é à toa que o filme ganhou 2 sequências que contavam basicamente a mesma história, o que faz com que existam 4 versões do mesmo roteiro, porém contadas de formas diferentes. E além da sequência de Tetsuo, posteriormente o Tsukamoto começou a fazer filmes fora desse subgênero, adquirindo com isso um certo sucesso, como em sua trilogia não oficial, contendo os filmes Tokyo Fish, Bullet Ballet e A Snake of June, que eu particularmente gosto bastante deles. E ele também fez esse filme aí que é bem esquisito. Mas voltando a falar do Sogo Ishii, ele seguiu um caminho muito parecido com o diretor anterior e após a sua passagem pelo gênero, ele decidiu focar em dramas mais experimentais como os aclamados August in the Water e Angel Dust. Porém, em 2001, Ishii lançou a magnus opus Electric Dragon 80.000 volts, que eu particularmente gosto de dizer que esse filme é a melhor adaptação de um anime para o live action, mesmo não sendo baseado em nenhum anime. Nele, nós vemos o lendário embate entre um cara que após ser eletrocutado quando criança, ganha a habilidade de conversar com répteis, se tornando um detetive de répteis, contra um cara que após ter o mesmo destino do outro personagem quando criança, ganha a alcunha de Thunderbolt Buda. E o plot é basicamente isso, 2 caras que acham que eles precisam cair na porrada. E é isso. Mas eu tenho que dizer que de todos os filmes do cyberpunk japonês, esse é definitivamente o mais divertido de se assistir. E ele também é conhecido como o último filme legítimo do cyberpunk japonês a ser lançado. Porém, nós ainda precisamos voltar um pouco no tempo e ir mais a fundo em alguns filmes que podem ser considerados o underground do underground. Um desses filmes, lançado em 1986, é considerado um dos primeiros do gênero, vindo da mente de Shigeru Izumiya, que nos trouxe o psicodélico Death Powder. Ele foi de fato o primeiro filme que apresentou algo mais voltado para a ficção científica, sendo que a trama gira em torno de uma ciborgue chamada Guernica que possui uma substância que é capaz de alterar a realidade. Sendo assim, não só o primeiro filme a se utilizar de uma tecnologia futurista, mas também o primeiro a misturar isso com o body horror, que se tornou uma marca registrada do gênero por causa dos trabalhos de Tsukamoto. Porém, mesmo sendo considerado de certa forma um pioneiro, Shigeru Izumiya, ao contrário de Tsukamoto e Ishii, não seguiu fazendo filmes. Após lançar outros 2 filmes menores, um antes e outro depois de Death Powder, ele decidiu não seguir mais a carreira de um cineasta e se voltou para a atuação e a música, onde ele teve um relativo sucesso.
Contudo, uma figura bastante injustiçada nesse meio foi o diretor Shunjin Fukui, que junto de Tsukamoto Ishii são os principais diretores do movimento, sendo que Fukui é conhecido no meio por ser o que fez os filmes mais extremos e provocativos. Ele iniciou no gênero fazendo 2 curtas chamados Caterpillar e Gerugi Suto, sendo que esse último acompanha uma mulher nos metrôs de Tóquio que aparenta estar possuída por alguma entidade. O curta possui apenas 11 minutos e possui apenas uma atriz que faz a personagem principal, que apesar de ter sido feita em 1987, se você ignorar a qualidade da gravação, parece algo que facilmente seria feito para o YouTube alguns anos atrás. E uma das características mais importantes que tem nesse curta, que posteriormente foi para a sua obra mais popular, é o fato deles estarem filmando em lugares públicos sem qualquer tipo de autorização. Então é possível ver pessoas ao redor das gravações que não fazem a menor ideia do que está acontecendo. E foi em 1991 que Fukui nos trouxe o filme que adicionou mais uma camada de bizarrice em todo esse movimento, sendo o indescritível 964 Pinóquio, que segue a história de um dos personagens mais icônicos que já apareceram nesses filmes, sendo um escravo sexual chamado Pinóquio, que foi abandonado pela empresa que o possuía após o seu desempenho ter diminuído, se é que você me entende. Então, ele é deixado à própria sorte sem nenhuma memória e incapaz de se comunicar ter diminuído. Que já apareceram nesses filmes, sendo um escravo sexual chamado Pinóquio, que foi abandonado pela empresa que o possuía após o seu desempenho ter diminuído, se é que você me entende. Então, ele é deixado à própria sorte sem nenhuma memória e incapaz de se comunicar pelas ruas de Tóquio até ser encontrado por uma garota sem memória chamada Himiko, que tenta fazê-lo conseguir se comunicar de alguma forma. E a partir de várias interações malucas ao longo do filme, nós vamos lentamente percebendo que existe algo a mais em Pinóquio além da sua perda de memória, já que o personagem começa a revelar que as modificações feitas pela empresa vão muito mais além do que isso. Mas o que mais me chama a atenção é aquele elemento que eu destaquei no curta do diretor. Nesse filme, nós temos a forte característica de gravar as cenas em ambientes públicos muito mais presente, havendo cenas acontecendo em ruas movimentadas e em metrôs, além de uma cena em um supermercado que eu particularmente acho uma das melhores do filme, levando em conta que eles foram bem corajosos em fazê-la. O que também reforça que o cyberpunk japonês não possuía uma preocupação tão grande com o ambiente da história, não se preocupando com o mundo do filme, se parecendo com o nosso mundo contemporâneo, sendo o completo oposto de obras cyberpunk posteriores, principalmente as ocidentais, que queriam fazer você realmente acreditar que a história se passava em um futuro muito distante. Os diretores do cyberpunk japonês parecem prezar muito mais em apresentar personagens deslocados para o nosso tempo do que um mundo futurista. Fukui, após o lançamento de Pinóquio, lançou outro filme marcante dentro do gênero, um filme chamado Rubber's Love. Filme esse que eu não vi, principalmente por já no pôster ele parecer muito extremo pra mim. Mas enfim, a questão é que, diferente dos outros 2 pilares do gênero, Shunjin Fukui não conseguiu engatar uma carreira cinematográfica de sucesso, mesmo ele nunca tendo parado de fazer filmes. Filmes esses que nunca foram distribuídos fora do Japão. Também, né? Em resumo, esse gênero é fascinante pela forma espontânea que ele surgiu. Filmes que foram feitos na porta da chamada década perdida, onde a economia do país começou a perder forças. Muitos desses filmes refletem muito bem essa época, mesmo teoricamente se passando em um futuro próximo. E eu tenho que dizer que a maioria desses filmes não são para todo mundo. Porém, eu não consigo não achar as histórias por trás desses filmes fascinantes. E caso você tenha se interessado em assistir algum deles, pode ser um pouco difícil de encontrá-los, principalmente uma qualidade boa e com legendas em português. Mas existem alguns completos no YouTube, então se você tiver a oportunidade de assistir algum deles, eu recomendo bastante. E se por um acaso você já tenha visto algum desses filmes, ou você conhece algum que eu não comentei, deixa aí embaixo nos comentários. Também não se esqueça de deixar um like no vídeo e se inscrever no canal para mais vídeos como esse no futuro. No mais é isso, espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais!